Gente, hoje eu vou falar também, tá? Que vira e mexe eu toco assim no assunto, hoje eu vou falar um pouco mais profundamente com respeito a atabaque e a ogãs. Os alabês. Os alabês são tocadores. Primeiro de tudo, o cargo de ogã, a pessoa nasce com o cargo. A pessoa não recebe o cargo. A pessoa nasce com o cargo de ogã e é preparado para assumir aquele cargo de ogã. Entendeu? Muita gente diz, tá, que o ogã não tem casa, não é verdade? Ah, o ogã não tem casa. O ogã não tem casa porque o ogã onde é que chega toca, onde é que chega fica. Isso é por quê? Antigamente, muito antigamente, os ogãs, que eram os tocadores de atabaque, realmente eles eram andarilhos. Eles iam visitando barracões, se oferecendo para poder tocar em troca de moradia, um prato de comida, não se falava em dinheiro. Hoje é profissão, mas antigamente não. Então ficou essa coisa de dizer que o ogã não tem casa porque eles tocam em qualquer lugar. Não, o ogã tem sua axé, o ogã tem sua casa, é preparado, dependendo da nação se rasca, tem nação que não se rasca, isso vai de cada casa. Ponto. Hoje, os ogãs, tá? Que eu estou falando só dos alabês, não estou falando de pejigã nem axogã não, tá? Estou falando dos alabês. Hoje os alabês, eles têm sua casa e são responsáveis pelos atabaques, que são rum, umpim e lé. Os ogãs, os alabês, tá? Eles têm que aprender a tocar a cantiga, cantar a cantiga. Por quê? O alabê que fica no rum, que geralmente é o primeiro alabê do axé, ele fica no rum. E é que muitas vezes eu discuto até com muitos ogãs. Por quê? Muitos ogãs acham que tocar em atabaque qualquer um pode virar, qualquer um pode cantar, um pode cortar o outro. Isso não, porque no meio dos alabês existe hierarquia, é do mais velho ao mais novo. Os mais velhos respeitam os mais novos, os mais novos respeitam os mais velhos. Mas só que as pessoas estão deixando o cargo subir para a cabeça, então vê pessoas novas que podem até ter uma certa experiência, querendo ultrapassar, atropelar os ogãs mais velhos. Isso eu estou falando de hierarquia, não estou falando de idade. Porque pode ter uma pessoa de 20 anos que é mais velho da casa e entrar um senhor de 50 que vai ser mais novo. É mais velho na idade, mas no cargo é mais novo. Eu estou falando isso por quê? Porque a gente visita certas casas e sai até discussão entre ogãs, porque cortou, porque não cortou, porque eu fiquei pé da vida porque não deixou pegar no rum. Gente, existe hierarquia. Vocês, ogãs mais velhos, vocês sabem que existe hierarquia. Porque, por exemplo, a maioria dos axés, só quem toca no rum é o ogã da casa. Só quem leva candomblé é o ogã da casa. Os outros respondem. Tem candomblés, tem nações que nem ogã leva cantiga. Quem leva cantiga é uma senhora mais velha, que leva o xirê, entendeu? E eles só tocam. Eles só tocam. Por quê? Porque aquilo ali são os instrumentos sagrados. São instrumentos que são preparados, são arborizados, são curados, são levados ao obi. É uma preparação, não é pegar, comprou na loja, botou ali, todo mundo toca, não. Existe uma preparação para aquilo e as pessoas responsáveis por aqueles instrumentos também têm que ser preparadas. Tem que ser preparados. Então, o que acontece? Está havendo uma falta de informação ou de doutrina entre esse cargo dentro dos axés. Está virando uma falta de respeito, que está um cantando, o outro corta o outro cantando. Isso é falta de respeito, é falta de doutrina. Porque o ogã da casa, ele dá o direito, ele que dá o direito de algum de fora cantar. Se ele não dá o direito, ninguém pode cantar. Pode ser mais velho do que ele, mas ele está dentro da casa dele. Então, ele é o dono, ele é o responsável. Porque também tem isso, chega um ogã mais velho de uma outra axé, por ser mais velho, acha que pode chegar ali e fazer acontecer. Não. Ele é mais velho na casa dele, é respeitado como tal. Mas dentro do axé, quem manda é os ogãs do axé. É a mesma coisa. Hoje, tá? Que até já aconteceu na minha casa, eu chamei a atenção, que foi do meu filho, que eu não escondo, eu sou uma pessoa que eu falo. É a mesma coisa a roupa que os ogãs estão usando. O que está acontecendo? Eles estão ficando marombados,
Aí faz questão de botar camisetinha, então com blusinha apertadinha, para fazer pose em cima de atabaque para a garotinha ver. É falta de respeito. É falta de respeito. Porque assim como as mulheres não podem marcar o corpo, os homens também não podem. Principalmente os ogãs, que ficam num lugar de destaque. Que muita gente não sabe, mas os atabaques e os ogãs ficam em lugar de destaque porque eles são escudos do candomblé, eles são proteção do candomblé. Além de chamar os orixás para dançar ou festejar. Mas eles são também escudo. Tanto qualquer candomblé que a gente chega, qualquer casa que a gente chega, a primeira coisa que chama atenção são os ogãs, são os atabaques. Por isso que eles ficam em lugar de destaque. Porque além deles serem os guardiões da casa, qualquer coisa fica mais fácil para eles tomarem conta do que está acontecendo. Por isso que geralmente a atabaque fica no alto. Não é para poder botar o ogã lá bonitinho para as garotinhas ficar olhando, não. É simplesmente porque eles ali de cima, eles tomam conta do que está acontecendo, e se eles verem alguma coisa que não está de acordo com o axé, eles botam alguém, se ninguém saber, eles botam alguém no lugar e vão lá e falam com aquela pessoa e resolvem aquela situação. Porque o pai de santo é a cabeça, os cargos são os braços. Mas a cabeça é o pai de santo, mas os cargos são os braços e os olhos dos pais de santo. Então eu estou conversando isso com vocês, por quê? Porque é para vocês, zeladores, sentarem com seus ogãs, vocês que são os ogãs mais velhos e mais novos, procuram fazer roda, conversar, não é um falar mal do outro, não é ficar um mostrando que sabe tocar mais do que o outro, não. É trocar experiência, porque ninguém sabe tudo e ninguém sabe nada. E tá vendo essa coisa de ogã brigando com ogã, e ogã chegando na casa dos outros achando que é dono do pedaço. Porque dificilmente hoje, pode ser que eu esteja errado, tá? Mas dificilmente hoje você chega, o ogã vai para a casa do outro de roupa adequada. Geralmente vai com aquela camisetinha, mamãe sou macho, não é isso? Aí bota o braço desse tamanho e geralmente ainda bota uma tatuagem, ou é um canibal, né, que toma conta do braço todo, ou então é o maldito São Jorge, coitado. São Jorge não aguenta mais ficar em braço de homem. Entendeu? Aí bota, aí ainda estufa o peito, né? Geralmente chega de mão dada com a enquete com a saia desse tamanho, que eu ainda vou tocar nesse assunto, mas chega de mão dada, né? Elas com o tamanco desse tamanho e estou aí chupa. É outra coisa, gente. Atabaque tem couro. Vocês, outras novos, atabaque tem couro, se toca no couro. Esses ogãs novos agora, eles estão fazendo repique, porque eles tocam em cima, eles tocam do lado, eles pegam os atabaques. Gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Então o que acontece? Tem gente que, né, que o atabaque está aqui e fica assim do lado, com o aguirabi, tocando do lado. É a mesma coisa, tem gente que, ou então, brigou com alguém. Tem ogã que briga com alguém. Aí vai esticar o couro da atabaque e lembra... Menino, e atabaque é caro. Por menos de R$1.000 você não compra um jogo de atabaque. Mas ele brigou lá com alguém, aí ele pega uma martelo e pô, 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 pô. Aí o pai de santo fica assim, meu Deus, meus atabaques, custou R$3.000. E se vai falar, que tem o ogã que ainda abusado, que vai falar e vai chegar, o ogã aqui sou eu. Aí gera aquela confusão, você é feito, eu não sou feito, eu te rasgo, você me rasga, aquelas coisas que acontecem, né? Eu estou conversando isso tudo porque, gente, é um cargo de tão bonito, é um cargo de tanta responsabilidade, é um cargo que muitos levam, vamos dizer, 80% leva com prazer, leva por amor, leva com dedicação, está sempre tentando aprender alguma coisa, mas infelizmente muitos que é a minoria, mas se acaba se tornando maior, a maioria, estão bagunçando esse cargo. Estão bagunçando esse cargo mesmo. O que está acontecendo? Os ogãs mais velhos estão ficando nos seus cantos. Geralmente pega o ogã e fica ali tocando no cantinho, olha assim de rabo de ouro, abaixa a cabeça, olha para o pai de santo, abaixa a cabeça. Que tem até medo de falar, porque geralmente os ogãs mais velhos são senhores, com aqueles bracinhos fininhos, né? Vai falar com os armários desse tamanho que chega perto de você, dá até medo, eles preferem ficar lá no canto. Apesar que eu conheço os ogãs desse tamanhozinho, magrinho, que enfrenta. Opa, não, tá errado.
Aí o que acontece? Na roda do Zogar, aquele ogã antipático, metido. Então, por favor, gente, vamos respeitar esse carro, vamos cuidar desse carro. Vocês que têm suas casas, que são os ogãs. Antigamente, você sabia que antigamente, para você tocar numa casa dos outros, tinha uma bacia com abô, uma toalha, ficava perto dos atabaques. A pessoa de fora quisesse tocar, tinha que lavar a mão naquele abô, tinha que enxugar a mão, descansar o corpo para poder tocar no atabaque, e não era no mundo. Não era no mundo. Outra coisa que está acontecendo, eu acho que isso aí já é defeito, já é erro dos zeladores, de ogã achar que para tocar tem que beber. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. Eu conheço ogãs antigos que bebem, mas quando acaba o candomblé, ele vai para o cantinho dele, lá pro cantinho dele, bebe a cerveja dele, bebe lá o vinho dele, mas na hora do candomblé, porque eu já vi candomblé tocando, não sei se vocês já viram, mas já vi o candomblé tocando, tá ali no cantinho a garrafa de vinho, ou a garrafa da batida, ou o copinho de cerveja. Eu, pelo menos, eu acho que isso não é cargo, não é coisa de ogã. Não é coisa de ogã. Que aí vai falar, ô doceaba, aí a irmã já sai torta, não sabe dançar não, ficou com bafo, ela ficou bêbada, coitada. Entendeu? É verdade. É verdade. Entendeu? O orixá nem chega, o orixá vai dançando, não passa pela tabaco e vira o rosto, porque senão não aguenta. Não aguenta. O pessoal que está morrendo de rir. Então, meus amigos, por favor, respeite esse cargo. É um cargo que vocês nasceram com ele, não foi ninguém que deu, vocês nasceram com ele. Então, respeita, foi um dom que os orixás te deram antes de vocês nascerem. Não deixa fazer essa bagunça que estão fazendo, não. Porque, por exemplo, na minha casa tem ogãs que não vai mais na minha casa porque eu falei para eles, não, na minha casa não. Ah, eu sou ogã, eu respeito, meu velho, mas na minha casa quem manda sou eu. Eu não vou passar por cima do meu santo porque você é confirmado ogã. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que, inclusive, vocês sabiam que em muitas nações, inclusive na minha, nós, zeladores, não botamos a mão na cabeça de ogã e arquete. Quem faz é o orixá. Olha que coisa bonita e olha a responsabilidade que é. Para as pessoas estarem fazendo essa bagunça que está fazendo, que é uma coisa vai levando a outra, que é outra coisa. Ah, é criança, ah, bonitinho, ah, estava tão bonitinho. Deixa as coisas acontecer, deixa o tempo passar, não tem necessidade, vai levando, porque está havendo uma renca agora de criança, ogã, pai ogã, e bota a criança no colo, joga a criança na cadeira, criança com chupeta na boca, o orixá vai, é ogã, depois vai virar função. E é detalhe, a vaidade do ser humano, quem catuca para crescer somos nós. E se nós não tivermos controle com nós mesmos, deixa subir para a cabeça. É o que acontece, muita rama de ogãs novos está deixando o cargo subir para a cabeça porque se sente poderoso. O pai de santo me chama de meu velho, o santo do pai de santo jogou a cabeça no chão para mim, então estou acima do bem e do mal. E não é isso. Não é isso. Então o que acontece? As próprias pessoas que estão em volta daquela criança acabam catucando a vaidade, o poder, que não tem poder nenhum, morre e fede do mesmo jeito. Porque tem casas que não respeitam o ogã, endeusa o ogã. Então o ogã senta, é pratinho na mão, é copinho na mão. Aí ainda tenta fazer a cabeça dos outros ogãs, que se chega na casa de alguém e vê um ogã limpando um bicho, lavando um banheiro, carregando uma panela, você é ogã, você vai fazer isso? Então você vê como é que o próprio ser humano acaba catucando para você ser diferente. E não tem diferença. Ogã é ogã, tudo bem, vamos respeitar. Mas é um homem que pode carregar um balde, que pode carregar uma panela pesada, que pode cortar uma árvore, que pode... Então vamos parar para pensar, vocês ogãs mais velhos, vão procurar ensinar os mais novos. Vocês mais novos vão procurar escutar os mais velhos. Vamos tentar fazer isso, que é para justamente esse cargo continuar sendo um cargo respeitado, ser um cargo das pessoas terem orgulho de ser, mas nunca deixar a vaidade,
a soberba tomar conta. Daqui a pouquinho eu volto com mais um quadro do programa nas Folhas da Nova. É o seguinte, gente. Hoje eu vou falar, uns chamam de Axogã e outros chamam de Axogum, que é aquela pessoa, homem, responsável para cortar para os orixás e cuidar dos animais vivo e depois de sacrificado dos orixás. Que não impede também deles tocarem atabaque, levarem, tem casas para levar candomblé, porque, por exemplo, na minha nação, Alabê é sempre o primeiro ogã do orixá, entendeu? Então, o primeiro ogã de Oxum é Alabê, o primeiro ogã de Xangô é Alabê, os outros são Axogãs e Pexigãs. Inclusive, tá? Se a pessoa, se o Alabê é o primeiro, a primeira pessoa a ser raspada, quer dizer, seja o rombono do barracão, por isso que na minha casa eu raspo o ogã, eu não, o orixá raspa o ogã, ele também, com o tempo, ele tem o direito dele também, entendeu? Agora, o que acontece? As pessoas, apesar de receber o cargo, muitos axoguns que recebem o cargo, se põem no lugar dos alabês. Se põe no lugar dos alabês. Não é que o zelador botou ele no lugar. Ele substituiu o alabê numa determinadas coisas, é normal. Agora, ele se colocar no lugar de alabê está errado. Aí está errado. Entendeu? Por quê? Porque cada um mexe no seu cargo e todos sabem fazer tudo. É igual o zelador. Entendeu? Outra coisa, os axoguns, eles, apesar de que antigamente, muito antigamente, não tinha esse negócio do fulano tem a navalha, tem a faca dos santos dele, ciclano tem a navalha e a faca dos santos dele. Era tudo do zelador, tanto a navalha, tanto as facas. Devido ao surgimento de várias doenças transmitidas pelo sangue, inclusive HIV, os barracões começaram a parar com isso e cada um tem sua navalha, cada um tem sua tesoura, cada um tem sua faca, que eu bato palma para isso. O que acontece? Geralmente os alabês são responsáveis por isso, de chegarem no barracão, cuidar das facas que vai mexer, dos obés, né? Que vai mexer nos bichos. Eles geralmente têm o seu jogo de faca, eles geralmente, os axoguns, tem os seus jogos de faca, que é deles, que eles levam, que eles trazem, é um ciúme danado, entendeu? Só que as pessoas estão confundindo. Estão confundindo tudo. Que inclusive os axoguns, eles participam do candomblé, eles podem até tocar tabaco, mas o lugar deles no dia do candomblé é do lado. A função dele vai antes e depois do candomblé. No dia do candomblé ele fica sentado. Antes por quê? Porque tem os bichos para cuidar, Depois, ele cuidar do couro, cuidar dos bichos que ficaram para ser tratados depois do candomblé. Então, é uma função que funciona antes e depois do candomblé. Durante o candomblé, os axoguns, eles ficam ali ajudando os alabês, mas não tomar o lugar dos alabês, não se pôr no lugar do alabê, que é outra coisa. Eu já escutei de ogãs, eu sou alabê, axogã, pexigã. Não, isso, na minha nação, esse conjunto de cargo não existe, entendeu? Ou você é alabê, ou você é axogum, ou você é pexigã. Todos podem fazer tudo, mas tem cargo específico. Não é uma pessoa só ser tudo. Entendeu? Ele pode fazer a função de todos, mas cada um tem seu cargo direitinho. E ele aprende, o zelador ensina os axoguns a cuidar do bicho, a cortar o bicho, as patas do bicho, as partes do bicho, tirar o axé do bicho, tirar o couro do bicho, cuidar, porque antigamente, muitas casas de santo hoje em dia ainda faz isso. Cai, tira o couro do bicho, é ensinado a tirar o couro do bicho, depois ele vai tratar aquele couro, porque aquele couro vai ficar guardado para depois, quando precisar o alabê encorar os atabaques, ele tem um couro que é preparado pelo axogum. Não é preparado pelo alabê.
tá? Não é preparado. O couro é preparado pelo Axogum, que é responsável pelos bichos. Ele vai preparar aquele couro, ele vai guardar, o Alabê vai pedir a ele vai trazer, aí sim o Alabê vai cuidar daquele couro para poder encorar os atabaques. Então o que acontece? É a mesma coisa. Ah, porque eu sou Axogum, eu só cuido disso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Porque existe uma diferença entre você se posicionar no seu cargo e existe a diferença de você deixar a vaidade do seu cargo subir para a cabeça. Porque, inclusive, entre Axogum, Alabê e Pejigã, o que mais deixa subir para a cabeça é o Axogum. Vocês sabiam disso? E que menos tem dentro da casa de santo é Alabê. Mas aí você olha assim, vê um monte, né? Ah, tudo Ogã, tudo Ogã. Mas cada um tem o seu cargo. Mas Alabê mesmo, naquele monte ali, deve ter uns 3 ou 4 no máximo. Os outros 20 é Axogum ou Pejigã. Que também não deixa de ter sua responsabilidade, que é mais um braço do zelador. Entendeu? É mais um braço do zelador. E é que eu falo, se cada um souber o seu lugar, tudo dá certo. Se um ajudar o outro, dá melhor ainda. Então vocês, Axoguns, conversa com o seu zelador, porque é aquele lance, você tem um cargo de Axogum, tem muito zelador que dá cargo, mas não explica o que é, não explica a sua função, não sabe o que fazer. Ele se põe no pedestal, porque eu não sei por que os Ogãs, as Equedes, tem muita... eu escuto de reclamação, gente. De Ogãs e Equedes que se põe no pedestal e acha que tem que chegar no barracão, botar sua roupinha, ficar sentado, presando as pernas, as mucamas, coitadas, vindo trazer cafezinho, ele fumando ali onde é que ele quer. O que mais se vê hoje em dia é isso. E eu falo, isso para mim é falta de doutrina do zelador. Ponto. Então os Axoguns, eles são responsáveis por isso, de cuidar dos animais, de ver se está tudo certinho, ver se está tudo bonitinho, ver se as coisas estão de acordo com aquilo que ele aprendeu. De acordo com aquilo que ele aprendeu. Porque um Axogum, tirando o couro de um bicho, entendeu? Ele reza, ele tem a reza dele, ele tem os preceitos dele. Axogum nenhum vai cuidar de bicho sem camisa. Axogum nenhum vai cuidar de bicho de camisetinha, mamãe sou macho. Nenhum. E hoje o que você mais se vê é isso. Hoje o que mais se vê é isso, porque inclusive a roupa da Axogum, sabe como é que é? É camisa, um abadá, que a gente hoje em dia até botou a camiseta aérea, mas é um abadá e um pano amarrado, da costa amarrado no ombro. Sabe por quê? Porque aquele pano serve como se fosse um avental para ele. E a maioria hoje não, é bermudão colorido de chinelo, desculpa, mas eu tenho que falar. É bermudão colorido de chinelo sem camisa, com aquela barriguinha, que geralmente o Ogã tem barriga, né? Aquela barriguinha para fora, se julgando o mais bonito do mundo. E onde é que está o respeito? E onde é que está o respeito? Para pensar. Estamos conversado, meus velhos? Eu sei que semana que vem eu ainda vou chegar nas enquetes. Que semana que vem eu vou falar de Pejigã. Mas eu vou chegar nas enquetes, entendeu? Eu vou chegar. Então, meus velhos Axoguns, um beijo, sua benção. E para pensar, porque o cargo de vocês é muito importante mesmo. E é um cargo dado, mas porém é dado para as pessoas que os zeladores dos orixás têm a maior confiança do mundo. Daqui a pouquinho eu volto com mais um quadro do programa, Nas Folhas da Angola. Bem, gente, agora eu vou falar com vocês, o que é que eu falo? Eu mudo de assunto, né? Eu falei de Alabê, falei de Axogã e agora eu vou falar de Pejigã. Pejigã é um cargo que é dado,
né, para as pessoas, para homem, é o cargo de homem, que esse Pejigã, ele passa a ser guardião da casa de santo. Num dia de festa, Pejigã, ele é preparado para justamente tomar conta, porque como geralmente os candomblés é grande, os candomblés tem muita gente, então o Pejigã, ele é preparado para de vez em quando dar uma volta no barracão, ver o que está acontecendo, ele não chama a atenção de ninguém, ele é os olhos dos orixás. Então o que ele vê que não está de acordo, ou ele chama a Eked, ou ele chama o zelador, para poder comunicar o que está acontecendo, ou ele toma algumas atitudes que está no direito dele, pessoas chegarem de bermuda, que tem casa de santo que não permite, ver se tem gente fumando no lugar que não é próprio, ir lá no portão ver como é que está a situação do portão, que também pode tocar, que também pode segurar bicho, que também pode ficar ali, mas geralmente tem até pejigãs que gostam até de ficar em roda, tá? Mas geralmente eles ficam ali em volta do atabaque também, e de quando eles saem, independente de ordem de pai de santo ou não, eles saem para poder ver, dar uma olhada no barracão, entendeu? Pejigã é um cargo também muito sagrado, é um cargo que as pessoas têm que saber cumprir. Que é que eu falo, é um cargo que a pessoa, ele é zelador da casa de santo. Então ele está ali para cuidar, zelar, proteger, olhar e cultuar os orixás. Então, é que eu falo, são cargos que as pessoas têm que ter muito cuidado para não deixar subir para a cabeça. Sabe? Eu sou o Pejigã, então eu só venho aqui na hora do candomblé, porque minha parte é tomar conta do barracão na hora do candomblé. Só que Pejigã, ele não toma conta do barracão só em hora de candomblé. Ele toma conta do barracão toda vez que tem função dentro da casa. Sabia disso? Só que as pessoas botam na cabeça que Pejigã, ele só trabalha na hora do candomblé. Ele só tem que estar ali na hora do candomblé porque a parte dele é essa. Não. Não. Pejigã, toda vez que tem função, ele tem que estar lá. Que é para justamente fazer mesmo, não é só fazer as coisas com o povo de fora, até o povo da casa mesmo. Porque candomblé é muita gente saindo, é muita gente entrando, é muita gente vendo. Então o Pejigã, a função do Pejigã é justamente ajudar a organizar a casa de santo. É organizar a casa de santo. São 3, vamos dizer, cargos diferentes que podem fazer, todos podem fazer um pouco de tudo, mas tem o nome específico e o seu direito específico. Por exemplo, uma festa grande, entendeu? O Pejigã, ele é preparado para quê? Para organizar até mesmo, entendeu? Para lidar com certas situações. Só que as pessoas acham que não, acham que ali tem que ficar sentado, não, eu tenho minha cadeira, eu tenho que ficar ali sentado, pronto, acabou. Não é assim não. O mesmo grau de responsabilidade que tem um alabeta é um Pejigã. O mesmo grau de responsabilidade, não tira nem põe. E detalhe, pode ser o cargo que for, é que eu falo, a pessoa não pode se especializar em ser advogado, mas ele tem que aprender matemática, aprender português, não tem que aprender? Para chegar no cargo dele, vou dizer, no que ele quer, é a mesma coisa. Os cargos dentro da casa de santo, você é específico para isso, mas você tem que aprender a lavar um banheiro, a limpar uma galinha, a cortar um bicho, a limpar um bicho, tirar cestinho do banheiro. Não é verdade? Por quê? Ele está ali, a casa de santo é um conjunto de tudo. É um conjunto de tudo. Essa é a responsabilidade de um Pejigã. E tem Pejigã que é responsável até para ver se a lâmpada está queimada, se a lâmpada não está queimada, trocar a lâmpada. Ele é. Muita gente fala que ele faz tudo da casa. Mas é verdade, ele é responsável por isso. Ele é responsável por isso. E tem que aprender a tocar, porque se o Ogã estiver ocupado, ele sabe tocar. Se o Axogã estiver ocupado, ele sabe limpar um bicho. E por aí vai. E por aí vai. Que geralmente pessoas desse cargo são pessoas que têm a maior... Geralmente pessoas que têm esse cargo são pessoas que têm paciência.
Que geralmente os Iaús vão no ouvido dele ficar falando, justamente para ele chegar no Pai de Santo, entendeu? É justamente isso também, entendeu? E ensinar, ensinar. Olha, gente, agora eu vou começar a falar, né? Vou começar a falar que eu acho que num quadro só não vai dar e num programa só não vai dar, que é sobre as equedes, que em Angola se chama macota. Equede, muita gente fala até que é mãe dos orixás, né? Eu não concordo muito com essa definição não, entendeu? Elas são braço direito do zelador, elas são as pessoas responsáveis também por levar um candomblé, para cuidar de Iaô, para organizar uma casa, tá entendendo? E principalmente ser exemplo, porque Equede é exemplo, Equede é espelho dos Iaô, até mesmo dos mais velhos. O que acontece, gente? As Equedes, que eu também estou sentindo, que elas também estão se perdendo. Está uma mistura de um falso poder com uma falsa determinação. Porque, lógico, tem casas que tem uma Equede, tem casa que tem 20, tem casa que tem 30, mas é tudo Equede. E eu acho que quanto mais Equede é pior. Mas existem as Equedes de dentro do salão, existem as Equedes de Sabagi, existem as Equedes que pintam Iaúba, existe a Equede determinada para cada coisa. Mas a primeiro de tudo, as Equedes tem que botar, não estou falando todas, mas a maioria das Equedes hoje, elas estão deixando o cargo de lado e deixando o estrelismo falar mais alto. Por que eu estou falando isso? Porque hoje as Equedes, por ser espelho, ela não pode reclamar que o Iaô está pintado, cheio de pulseira, todo maquiado, porque elas são a primeira a fazer isso. É a mesma coisa, Equede, ela conduz o orixá através do adejar. Quem tem que dançar, quem tem que fazer, quem tem que acontecer é o orixá. Hoje você vê o orixá na dele e as Equedes se acabando de dançar, que é para justamente mostrar que sabe. Fora os saltos que é desse tamanho, que é uma disputa, né, menina? É um salto que eu fico admirado de ver elas dançando com os saltos. Que eu acho que nenhuma delas tem problema de joelhete, não tem problema de joelho. A não ser aquelas antigas, tadinha, que bota aquele chinelo raspadinho, né? Muito mal levanta, e as novas ainda ficam olhando para ela de cara feia. Tá atrapalhando a roda. Mas aquelas sabem. Aquelas sabem o lugar delas. Então eu estou falando justamente sobre a Equede, que é para poder vocês saberem que a Equede é um cargo muito importante dentro da casa. Muito importante. Que também é tão importante quanto o Iaô que não é feito, um abião. Porque tem Equedes hoje que elas também chegam na roça na hora do candomblé, sentam, não faz nada, acaba o candomblé, sentam, comem e vão embora. Porque é Equede? Ou então, que eu não sei porquê, olha gente, eu não sei porquê, aquilo deve dar dor no pescoço, né, Sulimar? Porque é um estorço desse tamanho, é um negócio, entendeu? Tá certo, eles acham bonito, eu acho que dá dor no pescoço. Eu com essa cara larga, com um negócio desse tamanho, né, nem vai tirar foto pensando que eu acho que uma figura da labareda. Então não tem necessidade disso. A responsabilidade da Equede é muito grande. De ver, cuidar do Iaô, de conduzir o orixá, cuidar do quanto o orixá está virado, aquela pessoa, porque é uma matéria que está virada, de dar um suor, tem casas que dá até água para o orixá, isso é coisa de Equede. Hoje o que a gente vê é disputa de adejar dentro de casa de santo na hora do candomblé, porque elas todas pegam adejar e é uma tocando aqui, é outra tocando ali, é uma olhando para a cara da outra e o orixá está lá. Eu já fui em candomblé que o orixá estava dançando sozinho e as Equedes em volta. Não tinha uma Equede dançando com o orixá. Aí quando o orixá do zelador veio, todas elas faziam questão de estar do lado do santo. Todas elas. Porque elas estão esquecendo que a responsabilidade delas não é só com o zelador, é com todo mundo. É com todo mundo.
O cargo de Equede é tão responsável, é tão grande, é tão grande, é tão grande, que se eu viro, todo mundo vira. Se ela joga a cabeça no chão, eu sou obrigado a jogar minha cabeça no chão. Porque ela é o braço direito do meu orixá. Mas hoje a gente não vê essa responsabilidade nas Equede. A gente vê o estrelismo, a gente vê a coisa do nariz empinado, a gente vê a coisa de tocar o adejá e dizer que sou melhor. Porque a mesma coisa que está acontecendo com os ogãs está acontecendo com as Equede. Está acontecendo com as Equede. E detalhe, é uma cobrando da outra, não é uma fazendo o seu jeito, não. Ah, eu vou, mas fulano não vai, fulano não aparece, a Equede não aparece, a Equede não sei. Gente, pra quê? É a mesma coisa a roupa. No meu tempo, hoje em dia não, mas no meu tempo, Equede botava baiana. Não existia Equede sem baiana, não existia mulher de candomblé sem baiana na roda. Com o decorrer do tempo, foi-se chegando à conclusão que a baiana atrapalhava as Equede, até de tirar Iaô, de fazer, de acontecer, baiana atrapalha. Realmente, hoje a gente tem consciência disso. Mas eu sou do tempo que a Equede usava baiana. Usava baianão mesmo, não era aquela coisinha, não, era baianão. Eu sou do tempo que as Equede eram respeitadas. A Equede não batia a boca com o Iaô. Não batia. Porque ela chegava com o Iaô, é isso. Se o santo não quisesse virar, aí sim ela chamava o zelador. Mas hoje você vê Equede, eu faço, não te faço, eu te raspo, você não me raspa, uma confusão danada. Pra quê? Hoje as Equede, elas querem ficar na roda, entendeu? Que muitas vão para casa dos outros, de blusinha, de alcinha, e não é uma saia, é um palmo de pano. Eu já fui numa saída que eu fiquei com vergonha, porque conforme a Equede, que não era da casa, foi tirando o Iaô, conforme ela baixou para poder dançar com o Iaô, eu fiquei sem graça, que eu vi os fundos dela. Eu levantei e saí do meu lugar. E eu não sou de fazer isso. Uma Equede da casa, idosa, chegou perto de mim e falou: "Pai Joãozinho, o que foi?" Eu falei: "Nada, meu filho, eu vim aqui tomar um ar que eu não estou me sentindo bem." Ela olhou bem para minha cara e falou assim: "Olha só, Pai Joãozinho, eu lhe respeito demais e vou lhe passar a lhe respeitar mais ainda pela essa desculpa que o senhor está me dando. Mas não foi isso. O senhor sabe que o senhor se incomodou, foi com a roupa da Equede." Eu abaixei minha cabeça, que eu não estava na minha casa, que na minha casa eu já nem contava não, né? Eu abaixei minha cabeça e a Equede foi lá, pegou um pano, conforme ela estava dançando, ela não amarrou o pano na Equede, não. Ela pegou o pano e jogou em cima da Equede. Foi uma confusão danada, que queriam a Equede que fez isso, ela teve que mudar de roupa e ir embora. Porque ela ainda foi errada, ainda acharam que ela estava errada. Depois essa Equede me procurou e falou: "Pai Joãozinho, infelizmente eu saí da casa e não quero mais saber de casa de ninguém." Ela estava errada. Que o zelador lá falou que ela poderia deixar o candomblé acabar para chamar a atenção, mas era uma coisa que estava incomodando. Outra coisa que o que acontece muito com acontece muito com a Equede. Eu estou dando obrigação de 7 anos, estou virando com o santo. Gente, como uma pessoa falou: "Não, eu sou a Equede, mas meu santo só passou dentro da Ariaxé." Que isso? Como é que a Equede o santo passa só dentro da Ariaxé? E principalmente eu acho que tudo é o comportamento. É que eu falo, Equede, ela é espelho de Iaô e até de Ebames. Ela é espelho. Não é isso. Essa disputa que há entre Equedes, né, é um falso poder. Eu não sei por que eu chamo de... mas é um falso poder. Ninguém é nada dentro da casa de santo. E todo mundo é tudo. Todo mundo é tudo. Porque você vê, tem aquela Equede de salão, que é aquela que vem no arrebate, aquela que toca adejá, aquelas que conduz Iaô, aquela que presta atenção nisso, que veste o Iaô que está com o pano caído. Essas são as Equedes de salão. Existe as Equedes que ficam lá dentro. O santo sai, elas que estão lá dentro vestindo, elas que estão lá pintando, que são as efuns, que estão lá pintando, que estão lá vestindo, que estão lá arrumando, organizando, para quando as Equedes do salão ir lá dentro, poder tirar. E isso é umas determinações que o zelador tem que fazer.
Porque tem muito Eked na casa de santo que também não sabe a sua posição. Eu sou Eked, mas Eked de quê? Qual é a minha responsabilidade, qual é o meu pedaço de Eked aqui dentro do axé? Não sabe. Não sabe. Porque é outra coisa, eu não tenho essa sorte, gente. Eu estou sendo franco com vocês, eu não tenho essa sorte. Porque eu não tenho. As pessoas chegam na minha casa, eu sou Eked, vim na casa de fulano, eu fui suspenso Eked, chego aqui na Pombagira. Eu não entendo muito isso não, entendeu? Porque eu não tenho sorte, eu queria ter. Mas eu não tenho. Porque é muito fácil bater no peito, eu sou Eked, que acontece com os orgânicos, acontece com as Eked. Pego as meninas desse tamanho, o santo bota no colo, é Eked. Aí quando cresce, vira pro santo, que já aconteceu isso dentro da minha casa. A menina veio para mim, veio visitar a minha casa, chegou aqui, a mãe é Eked, ela foi suspensa, foi confirmada, foi não sei o quê, com 3 anos de idade. Veio aqui através de uma filha de santo minha que veio fazer um ebó, e no ebó a garota bolou. A Eked bolou aqui dentro da minha casa. Bolou. Eu chamei a mãe dela, porque a mãe dela também era da casa lá, chamei a mãe dela, foram lá de carro, pegaram a mãe dela chegou aqui, arrancou os cabelos, sabia o que ia fazer da vida, acordei a menina, falei, vocês vão lá no Pai Santo de vocês e resolve. O Pai Santo lá falou que era uma coisa natural, botou lá pra dentro, saiu com Miaú e tá com Miaú até hoje. Certas coisas para mim não é natural. Não acontece por acontecer. Até mesmo porque no dia que uma Eked minha, um orgã meu, sair da minha casa, eu souber que está dando santo na casa dos outros, eu vou lá. Mas eu vou. Porque vai ter que dar santo na minha frente. E se falar que está com o santo vai apanhar muito. Eu já estou me vendo na delegacia. Minhas velhas Ekeds, presta atenção que vocês estão fazendo com esse grande cargo que vocês nasceram com ele. Não joga isso fora. Não deixa a vaidade falar mais alto. Não deixa esse falso poder falar mais alto. Porque não prejudica ninguém, prejudica vocês mesmos e prejudica a casa que vocês foram feitos. Porque ninguém fala assim, aquela ali é Eked Maria. Não, aquela ali é Eked do pai fulano. Tá vendo aquela Eked ali mal vestida? Tá vendo aquela Eked ali sem comportamento direito, sem doutrina? É da casa de fulano. As pessoas até não sabem o nome da Eked, mas sabem que a Eked é da casa de fulano. Então acaba denegrindo o nome da casa do santo. Não é assim. Acaba denegrindo o cargo de tanta responsabilidade, um cargo tão bonito. Que você nasceu com esse cargo, porque Eked nasce com o cargo. Eked, orgã zelador, nasce com o cargo. Eles não são cargos dados, são cargos nascidos. E por causa de besteira, vocês estão jogando isso fora? Será que o tamanho do salto vai fazer vocês melhores ou menores? É tão bonito você ver uma Eked sentada, os Iaôs em volta, e ela ensinando, doutrinando aqueles Iaôs. Porque uma Eked, ela não pode julgar, ela não pode nem falar, eu gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Ela tem um cargo. É diferente. Então ela está ali, pode ser branco, preto, azul, vermelho, ela pode gostar, não gostar. A responsabilidade dela é ensinar, é doutrinar. É passar que ela aprendeu dentro da humildade dela com os Iaôs que estão em volta dela. Não é para maltratar ou bater no peito, porque eu sou Eked, né? Que eles batem no peito, elas batem no peito com orgulho, bonito. Mas não é orgulho que elas batem no peito com arrogância. Há uma diferença de você bater no peito e falar com orgulho, de você bater no peito com arrogância. E 90% das Eked hoje batem no peito com arrogância. Não é com orgulho. Não é com orgulho, é com arrogância. Porque eu sou Eked, quem é você? Não é verdade? Todo mundo está vendo isso. E são coisas que eu falo, se a gente não arrumar a nossa religião,
Está dando muita chance para os outros de fora que não conhecem a religião falar mal. Então vamos parar para pensar, minhas iás. Eu vou continuar falando sobre vocês, porque são coisas, entendeu, que a pessoa tem que botar na cabeça que um cargo é um cargo. Poder é poder. Arrogância é arrogância. E humildade está em primeiro lugar.